para conversar comigo sobre o assunto, eu recebo o publicitário, youtuber e ativista que convive com HIV, Lucas Raniel. Bem-vindo ao programa! Obrigado. Lucas, tudo bem? Tudo Que bem. bom te receber aqui. Agradeço. É tão importante esse mês que a gente chama de Dezembro Vermelho, por Exato. causa, né, da AIDS, a luta contra a AIDS, esclarecimento contra o preconceito. Muito importante ter você aqui, um jovem ativista. Lucas, você estava inclusive na Globo, né? Sim. No sábado altas horas, falando também participei. sobre o seu trabalho que é feito. Bom, né, deixa você falar, que eu não tô falando tudo. Bom dia, Lucas. Bom dia. Eu queria agradecer ao pessoal da TV Aparecida, o pessoal da Manhã Leve, a você também, Obrigada. pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre prevenção, sobre minha vida em si. Todo esse processo que eu passei que me fez levar até abrir a minha vida para o público, para ensinar um pouco as pessoas com uma forma mais de amor e carinho. Que as pessoas que acabam adquirindo HIV e acabam contraindo HIV têm a necessidade desse amor na vida delas. Você têm a tem necessidade desse quantos carinho. anos? Eu tenho 26 anos, descobri o HIV na minha vida em dezembro de 2013. Você tinha 21. 20 para 21, foi Sei. mais ou menos isso. E depois de determinados processos que eu passei na vida, muito preconceito, muita falta de informação alheia, eu resolvi abrir minha vida, justamente para poder ajudar essas pessoas a entender mais um pouco de como é viver com HIV em 2018, nesses últimos anos. Eu vou dar os seus contatos já e depois eu vou passar de novo. O Instagram do Lucas é Lucas Raniel. Tem underline ou não? Underline, tem um Lucas Raniel underline. YouTube, o canal dele é Projeto Boa Sorte. E também eu quero deixar um projeto aqui, que é um projeto muito legal, a gente já vai falar dele, que é o projeto que o Lucas é das pessoas ativas, participantes, que é o NAIDS. O NAIDS, ele é da ONU, não é isso? Isso, a ONU tem várias vertentes. A UNAIDS ela faz parte de uma vertente Certo. da ONU. Certo. Deu positivo e agora.org. Deu positivo e agora.org. Esse é o site. Vamos começar primeiro. A gente sabe que o número de jovens e pessoas da terceira idade vai aumentando o número de pessoas com HIV. Mas esclarece pra gente o que é o HIV, o vírus HIV, e o que é a AIDS, a doença AIDS. Sim. O HIV ele nada mais é que o vírus da imunodeficiência. A partir do momento que ele entra no nosso corpo, ele começa a destruir as nossas células de imunidade, fazendo com que o nosso corpo desenvolva a AIDS e tenha abertura para outras doenças oportunistas que podem sim levar à morte, que é o caso mais complicado mesmo. Por isso que eu gosto de enfatizar que assim que a pessoa descobre o HIV na vida dela, através da testagem, já iniciar o tratamento o mais breve possível, porque o tratamento é a forma mais segura e confiável que a gente tem de controlar o vírus dentro do nosso corpo e se tornar indetectável com mais agilidade. Então deixa eu ver se eu entendi. O HIV é o vírus da AIDS, isso. que ele baixa a imunidade da pessoa. Isso, o vírus ele vai se alimentando, é como se fosse um bichinho, ele vai se alimentando do nosso CD4 e nosso CD8. O que é CD4 e CD8? São as nossas células de defesa do nosso corpo, é o nosso escudo. Nosso escudo de imunologia. Então, ele vai destruindo a nossa imunidade no corpo, abrindo portas para outras infecções entrarem e darem uma complicação aí na nossa vida. Por isso que a gente tem casos de complicação de até pessoas que uma pneumonia pode levar à morte, um Exato, resfriado pode levar à morte. Não é de AIDS que a pessoa, né? A pessoa não morre de AIDS, a pessoa ela acaba morrendo por alguma doença oportunista que foi gerada pela destruição dessas suas células de imunidade, que é o que o vírus causa no nosso corpo. Por isso que a gente precisa iniciar o tratamento rápido para controlar o vírus mais rápido, entendeu? Isso é muito importante a gente entender a diferença entre o vírus HIV e a AIDS. Você é HIV positivo, Exato. mas você não nunca tem a doença AIDS, é isso? Não, eu nunca desenvolvi a AIDS, eu só sou portador do vírus HIV. E com os avanços nas tecnologias de tratamento, a pessoa que vive com HIV e inicia o tratamento rápido e começa a ter uma aceitação desse tratamento no corpo, ela se torna indetectável. O indetectável seria um nível de carga bem baixinho no nosso corpo por glóbulo vermelho, HIV. do vírus, que ele faz com que ele já não transmita mais o HIV. Então existem estudos do órgão mundial de saúde, comprovando que quem vive com HIV e está indetectável há mais de 6 meses, já não transmite mais o vírus para outras pessoas. Tá, então a pessoa ela pode ter HIV a vida inteira, inclusive se tornar uma pessoa que não vai transmitir. Através da medicação, ela se torna uma pessoa indetectável. Exatamente. É isso? Que não vai transmitir o vírus. Isso.
E isso você vai saber pelos testes que vai fazer. Exato. A partir do momento que a gente descobre o HIV, a gente já tem que ter um cuidado a mais com o nosso corpo que todo mundo deveria ter, né? Que é ir ao médico com frequência, que é fazer exames de colesterol, de triglicérides, fazer a testagem também. Então a gente tem esse controle com a medicina no nosso corpo. Então a gente controlando isso, a gente consegue controlar o vírus também e ter uma qualidade de vida assim melhor até de quem não vive com HIV. Então, e qual que você acha que é o principal problema? Se a gente tem hoje a medicina que evoluiu, os medicamentos, e o Brasil eu sei que é um dos países que mais... É o melhor. É referência. O Brasil, ele é referência mundial para o tratamento do HIV. Sei. Então, se a gente tem tudo isso a favor, por que ainda tem o aumento de pessoas com HIV e pessoas que morrem até por causa da AIDS? Diminuiu muito da doença AIDS. Por que a pessoa deixa chegar da detecção até a doença? Por que não barra antes? O que acontece? Medo. É o medo de ir até o posto de saúde, é o medo de fazer a testagem, fazer o exame para descobrir se tem HIV ou não, porque existe um estigma social muito pesado ainda em cima do vírus, entendeu? Que é um estigma que atrapalha toda essa nossa desenvoltura em comunicação. Para a gente poder chegar nessas pessoas e falarem, não, eu vivo com HIV e tá tudo bem, entendeu? Se você se cuida, se você se testa, se você cuida do seu corpo, tá tudo bem, você vai levar uma vida melhor até de quem não vive com HIV. E essa medicação que você toma, vai ter que tomar pra vida inteira? Pra vida inteira, por enquanto. Enquanto não tipo não que chega... Quer dizer, é lógico, Exato, que eu não tô comparando, Não, mas né? pode fazer essa comparação da diabetes com o HIV. Só que o que acontece é que quando você chega pra contar pra sua família ou pros seus amigos que você tem diabetes e que você vai ter que tratar ela, é tratado de uma forma normal. Agora, você não consegue chegar na sua casa, no jantar ou na sua roda de amigos e falar que você tá com HIV e que vai tratar igual a diabetes é tratada e ser tratado de uma maneira normal. Por quê? Porque quem vive com o vírus HIV no corpo ainda tem aquele estigma social de que é promíscuo, de que tem todo um processo e nem sempre a pessoa que contrai nem HIV... sempre é verdade, exatamente. Nem sempre é verdade, entendeu? Nem sempre quem contrai HIV é de uma forma que as pessoas pensam que é. Continuando aqui a nossa explicação sobre o HIV, a doença AIDS e que hoje a gente pode viver muito bem com o vírus HIV positivo, eu quero mostrar a página Deu Positivo e Agora. .org. Deu positivo e agora.org. Será que a gente consegue acessar essa página, mostrar? Eles estão acessando lá nos nossos bastidores super. Foi bem bacana esse projeto. Então. É um projeto que a gente se reuniu numa casa, um grupo de 11 pessoas e acabou desenvolvendo. Foi muito engraçado, foi muito bacana, mas a gente gerou um conteúdo muito importante. Sei. Entendeu? E aí a gente fala do teste de HIV em si, se a gente pode eu li confiar ou tudo, não. tem vários vídeos. Você entra nessa página Deu Positivo e agora.org, então vai falar o que é HIV, o que é AIDS, por que não tem cura, quem vive com HIV passa para os outros, como é a vida de quem vive com HIV, até tem uma foto do Lucas aqui, tô reconhecendo você, embaixo, quem vive com HIV pode namorar, o que fazer se sofrer discriminação por viver HIV, discriminar quem vive com HIV é crime, quem vive com HIV fica doente e vivo com HIV, posso ter filhos. Bom, tem várias. E temáticas. Tratamento no SUS. Vamos pegar essa, tratamento no SUS? Sim. O tratamento é gratuito para qualquer pessoa que tem HIV. Todo o tratamento é gratuito, desde o início, quando você vai fazer a testagem, você tem um suporte psicológico da psicóloga, da assistente social, até o tratamento em si, quanto em relação a exames, a medicação, tudo isso é gratuito, tudo isso é fornecido pelo governo de forma gratuita. E em todo o Brasil, você sabe se em todo o Brasil isso funciona mesmo? Sim, em todo o Brasil. Às vezes tem cidades do interior que não tem esse centro de testagem, as pessoas acabam indo para cidades vizinhas, mas em todo o Brasil é disponibilizado o tratamento de forma gratuita. Bom, todas essas dúvidas, elas estão, elas são respondidas aqui no site deupositivoeagora.org. Bom, eu quero falar agora sobre um aumento, um dado que diz, eu não sei exatamente qual é o dado, mas eu li sobre um aumento entre jovens entre 15 e 24 anos, o aumento do vírus HIV e também das pessoas da terceira idade, acima de 60 anos. Vamos começar pelos jovens? Você é jovem, pode falar pra gente sobre isso. Eu acredito que os jovens, eles não tiveram esse contato mais com a AIDS em si lá no início da década de 80, então eles não tiveram esse contato mais assustador, que pessoas que nasceram nessa época
teve esse contato, viram a morte As pessoas da chegar. minha geração, eu tenho 47 anos, a gente viu, era assim, Era era assustador, né? Porque não desconhecia. artistas morrendo, e a gente perdendo ídolos e falando, meu Deus, o que tá acontecendo? Era devastador isso. Era desconhecido, era uma infecção, uma doença nova chegando na sociedade que era desconhecida, entendeu? Ninguém sabia como tratar, como agir, por isso que as pessoas eram separadas, os talheres separados, e hoje em dia a gente consegue entender que não precisa disso, que o HIV ele não é transmitido dessa forma. Então os jovens, eles têm essa consciência de que é algo natural. É claro que depois que a gente descobre HIV e começa a tratar, realmente sua vida flui de uma maneira totalmente natural. Só que eles estão esquecendo da prevenção, eles estão esquecendo de fazer a testagem, às vezes por medo, às vezes por não ter o diálogo dentro de casa, o diálogo nas escolas com os amigos também, para falar mais sobre sexo, falar mais sobre a prevenção em si, entendeu? Acho que a gente deveria conversar mais sobre isso. E os jovens também, principalmente os jovens. Tá, eles então estão a gente iniciando vê os dados, é o dado do que? Do Ministério da Saúde, eu acho? Ministério da Saúde com o NAIDS. Então, tem é várias... um dado deste ano Sim. que está aumentando entre os jovens. Na terceira idade também. Na terceira idade Porque também. Diminui o índice de relação sexual nessa idade, Sim. obviamente, pelos hormônios e tudo, mas está aumentando. Por quê, Lucas? Tá aumentando porque, por exemplo, vamos citar, por exemplo, uma senhora lá do dá um interior... exemplo bem simples. A dona Maria, lá do interior de Minas Gerais, é casado com o José. E eles já estão com mais de 60 anos, já não tem aquela vida sexual tão ativa. A dona Maria vive ali, de vez em quando ela acaba tendo uma relação sexual com o seu José, só que o seu José tá com a libido mais alta porque ele ainda faz uso do Viagra ou então alguma coisa que faça com que ele tenha essa libido mais ativa. E aí ele acaba procurando fora de casa, ele acaba traindo a dona Maria, não tem esse diálogo dentro de casa para falar sobre sexo com maior liberdade, ele acaba indo buscar o sexo em outros lugares. E ele pode adquirir o vírus. Ele pode adquirir o vírus e levar porque não faz a prevenção. o vírus para dentro de casa. Por quê? Porque não faz a prevenção correta, porque não tem a testagem com frequência, porque a mulher, a partir do momento que ela descobre que ela tá já menstruando, ela já tem um médico pro resto da vida dela, até a menopausa, até diante da menopausa. O homem não. O homem só vai ao médico quando ele realmente está precisando, quando ele está num ou quando a mulher avançado, empurra. Ou quando a mulher empurra. Então eu acho que é muito importante a gente enfatizar também, pegar o seu pai, o seu tio, o seu amigo, o seu namorado, levar até o médico, instruir ele a se cuidar um pouco mais, porque o nosso corpo é a coisa mais importante que a gente tem na vida, não tem dinheiro que pague a nossa saúde. Então a gente tem que realmente cuidar dela com mais carinho e atenção. E entendeu? a terceira idade, hoje, ela tá voltada assim, as pessoas com 60, 70 anos têm vidas saudáveis. E vão em bailes e namoram e tudo. O que é importante eles fazerem? É o teste, é isso? É a testagem. De início, toda pessoa deveria fazer a testagem, não só do HIV, mas como de todas as outras taxas que a gente tem que ter controle na nossa vida. Colesterol, diabetes, triglicéridos, todo mundo tem que ter esse acompanhamento. E principalmente das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, que lá atrás era chamada de DST, a gente mudou o termo. E hoje como chama? Hoje chamam ISTs, que são infecções, porque doença, ela é sintomática, ela é visível. E nem sempre a infecção sexualmente transmissível, ela é visível, entendeu? Então a gente mudou esse termo. Então fazer a testagem das ISTs, do HIV em si, pra gente saber o que tá acontecendo com o nosso corpo e quanto mais antes descobrir e tratar, melhor vai ser. Então, mas a pessoa, quando o médico dá o exame, a pessoa fala, meu Deus, mas eu não, imagina, não tô no grupo de risco, não. Mas pode acontecer. Então a gente está aqui para esclarecer, para falar a verdade, para você se ligar que é importante. Vamos fazer o teste. Pessoas com mais de 60 anos, jovens também, seus filhos, de repente, todo mundo que tem uma vida sexual ativa deveria se testar, entendeu? Até pessoas da área da saúde que trabalham com materiais, às vezes que podem estar contaminados com o vírus, tem que fazer a testagem também. Então é importante todas as pessoas fazerem a testagem. E por que como que se transmite a doença? Me explica pra gente rapidamente, é pelo sangue, não é isso? Sim, é o contato direto com o sangue, só que o método mais fácil de se contrair o vírus HIV é via sexual. Existem ainda casos de contágio por materiais de área de saúde, dentistas e tudo mais, mas o método que mais se contrai HIV hoje em dia é a via sexual. É o sexo sem preservativo, é o sexo sem o cuidado, entendeu? Sem todo esse processo. Sem a prevenção. Sem a prevenção, exatamente. Sem a prevenção. Bom, entendi. No seu canal do YouTube, que chama Projeto Boa Sorte, você fala só sobre isso?
Não, eu acabo falando só sobre a prevenção, sobre a frequência de testagem também que as pessoas têm que ter e um pouco sobre política, porque querendo ou não, você falar sobre saúde envolve um pouco de política, envolve um pouco da minha vida. Então eu conto minha história também e falo um pouco de política, falo um pouco de economia, porque tudo isso envolve na saúde da pessoa, entendeu? Saúde pública se diz Saúde pública. Saúde pública. A gente precisa Exatamente. falar sobre isso, a gente precisa entender um pouco mais do que acontece no nosso país dentro da saúde pública pra gente realmente cobrar isso das pessoas e buscar atrás dos nossos direitos. Bom, então não falta medicamento, o posto vai te indicar um lugar ou o posto faz o teste? O posto ele faz a testagem, Tá. ele te dá todo o suporte psicológico caso você precise, porque realmente não é um resultado não é fácil de fácil, se receber obviamente, ainda, obviamente. porque tem todo esse estigma, mas lá no posto de saúde, nos infectologistas, eles já te direcionam para você ter esse suporte psicológico para você aceitar um pouco melhor o vírus e começar a entender como é viver com o vírus HIV no seu corpo. Certo. As pessoas têm preconceito com relação a você? Se você fala, você geralmente fala, você não fala assim, aberto pra todo mundo. Falo. Hoje você fala que Hoje você tá eu no falo YouTube. porque tá em rede social. Mas ainda tem preconceito. Depois que Tem. você se abriu pro mundo e falou, e explicou, e tá explicando, o que tipo de preconceito que você sofre? O preconceito do medo de achar que beber no mesmo copo, compartilhar o mesmo talher ou ter um contato de um beijo transmite o HIV. Muita gente não tem essa informação e o HIV a gente sabe que não transmite desse método, entendeu? Dessa forma. A gente sabe que transmite através da via sexual. Então as pessoas têm o medo do contato mesmo. Ou do contato ou de estar próximo a mim. Eu já perdi várias pessoas que estavam do meu lado e quiseram se afastar pela minha exposição, com medo de falarem da vida delas, entendeu? Também. Então existe ainda esse estigma, existe ainda esse preconceito das pessoas em relação ao vírus e o medo de contrair o vírus através de materiais, entendeu? E não é assim que se contrai, entendeu? Eu acho que vocês, jovens, e você escolheu essa causa, obviamente, porque foi infectado, não é? Não foi. Exato. Existe uma diferença entre contaminado e infectado. Explica pra gente. A gente é infectado. Nós, seres humanos, corpo, somos infectados. Contaminados são materiais. Uma agulha infectada. Contaminado. Não, peraí. É uma agulha contaminada, Nada. uma seringa contaminada, um material contaminado. Então, o material é um objeto contaminado. Agora, nós, seres humanos, somos infectados, é o termo correto a se usar. Muitas pessoas pegaram o HIV, adquiriram o vírus HIV por causa de transfusão de sangue também. Isso acontecia muito no passado. Como que tá hoje essa situação? Hoje em dia tem estudos comprovando de que o vírus não sobrevive muito tempo fora do nosso corpo. Entendi. Então ele tem um período de próximo a 1 hora, que eu dei uma lida nos artigos recentemente, que ele sobrevive fora do nosso corpo. Após isso ele já morre, ele já não tem capacidade suficiente para se manter vivo fora do nosso corpo, entendeu? Então, esse risco de transfusão de sangue é muito complicado. É mais fácil, sim, se você tem um contato com seringa, com alguma coisa que esteja contaminada por usuário de drogas. De drogas, o problema Exatamente, são as drogas, são né? as drogas. Às vezes os usuários de drogas compartilham seringa e isso sim é um risco, porque tem ali o contato direto com o sangue. O que a pessoa normal, tipo, o que você tem, por exemplo, você vai fazer um exame, qualquer exame, você tem que olhar, eles mostram, é Sim. descartável, isso, aqui. Hoje existe um cuidado grande Total, com isso, né? sim. Mas a pessoa, ela tem tatuagem, fez, né, tatuagem que é uma coisa que fala que pode pegar, mas... Sim, então, mas é sempre bom dar uma verificada se o material realmente está sendo aberto ali na sua frente. Sei. Tem todo manicure também, sabe? Ver se está tudo esterilizado direitinho, porque a gente tem que ter esse cuidado também. Os profissionais que fazem esse trabalho têm que ter esse cuidado e respeito com o próximo também, porque isso é um respeito. E você atualmente no Brasil, se você transmitir o vírus HIV intencionalmente, É crime. É crime, exatamente. E também se você for discriminado por viver com HIV, também é crime. A gente fala disso no projeto Deu Positivo e Agora. Então, se alguém falar com você, olha, eu não vou no mesmo elevador que você porque você é HIV positivo, você pode processar essa pessoa. Posso. A gente pode correr atrás dos nossos direitos, eles existem. Que bom, porque daí isso é as muito bom. pessoas, né, elas têm que se informar. Começam a enxergar mais e começam a respeitar mais a nossa realidade, respeitar a nossa história e entender que o vírus HIV não é um bicho de 7 cabeças. Que dá pra viver, Dá pra viver bem, tranquilamente, que não... naturalmente, não mudou nada na minha vida. Eu tomo minha medicação todo dia, me cuido, tenho uma alimentação saudável, pratico exercícios, acordo, namoro, vou pra balada, faço tudo que uma pessoa que não vive com HIV faz e tá tudo bem, tá tudo ok. Mas com mais responsabilidade Mais responsabilidades, claro, porque a gente tem que ter um cuidado a maior com a nossa saúde também. Então, frequência ao médico, a gente tem que ter esse cuidado especial com o nosso corpo que todo mundo deveria ter.
Quero agradecer o Lucas Raniel, ele é youtuber, publicitário, ele é ativista, ele trabalha, ele é um dos ativistas aqui no projeto da UNAIDS, é uma entidade, é uma organização da ONU, Isso, né? Da ONU. O site é deupositivoeagora.org. E o Instagram do Lucas, o pessoal, é lucasraniel_, com aquele risquinho embaixo, e YouTube, Projeto Boa Sorte. Lucas, nossa, eu quero voltar a te entrevistar, porque muita coisa a fazer, e o Brasil, ele realmente está evoluindo nessa questão. A questão é o preconceito e as pessoas terem medo de fazer o teste, né? Exatamente. Mas quanto antes detectar e tratar, você vai ter a vida mais longa, às vezes até de uma pessoa que tem diabetes, pressão alta e isso. Exatamente. Aquilo, não é? Outras Exatamente. complicações. Eu gostaria de agradecer todo mundo e também falar que em abril de 2019 vai sair um documentário, um filme produzido Que muito legal. interessante. Depois a gente conversa mais sobre, Sim. pra eu voltar aqui e mostrar pra todo mundo esse documentário que vai ser bem interessante. É uma carta para além dos muros. Vai chegar aí pra informar as pessoas com bastante dado concreto, com bastante informação e muito amor, que é isso que a gente faz no nosso Brasil pra explicar mais pra quem vive com HIV. É tá isso bom? aí, Lucas. Muito obrigada a participação aqui no Fatos da Semana. Falando do Dezembro Vermelho, mês de prevenção, conscientização, né, contra a AIDS ou HIV, mas a gente tem que tratar de uma forma e se informar. Isso que é o mais importante. Lucas, um beijo, muito obrigada.